Simbora estudar As Vítimas Algozes, Joaquim Manuel de Macedo. Pessoal, esse livro é um livro bastante diferente da literatura do Joaquim Manuel de Macedo que a gente mais conhece. Não é um escritor assim que eu tenha aquele apreço, principalmente por conta de A Moreninha, que é um livro que eu não gosto, um livro romântico que eu não gosto, né? O livro que inaugura o romantismo em prosa no Brasil, de 1844. Este livro é de 1869 e a gente pode dizer que ele é um livro pré-naturalista, porque ele vai de uma forma muito romântica ainda, né? Por isso que ele pertence ao romantismo, mas ele traz algumas características ali que já vão ser do naturalismo, como por exemplo a defesa de uma tese. E qual é a defesa, qual é a tese defendida aqui pelo Joaquim Manuel de Macedo? A tese defendida pelo Joaquim Manuel de Macedo é de que a escravidão é ruim, tá? Ele é contra a escravidão, então tem que se abolir a escravidão. Mas, principalmente, por quê? Porque os escravos, os escravizados, eles vão se tornar algozes dos seus patrões. Então aqui nesse livro, os patrões sempre são bons, são pessoas boas, mas eles estão ali nesse cancro que é a escravidão e uma hora os escravizados vão se virar contra eles. Não é deles terem nascido na África que eles são maus, mas a escravidão os torna maus. É mais ou menos isso que esse livro traz para nós. Eu jamais imaginei que eu iria ver esse livro em um vestibular, mas nós estamos aqui. Logo lá no prefácio do próprio Joaquim Manuel de Macedo, eu até separei aqui um trechinho para eu ler para vocês, que dá para a gente entender bem o que quer dizer esse livro. Não se extirpa o cancro sem dor. A escravidão, que é o cancro social, abuso inveterado que entrou em nossos costumes, árvore venenosa plantada no Brasil pelos primeiros colonizadores, fonte de desmoralização de vícios e de crimes, é também, presta atenção a partir de agora, é também ainda assim instrumento de riqueza agrícola, manancial do trabalho dos campos, dependência de inumeráveis interesses, imenso capital que representa a fortuna de milhares de proprietários. E portanto a escravidão, para ser abolida, fará em seus últimos arrancos de monstro cruelíssima despedida. Eu vou falar, essa é uma obra que eu li tem muito tempo, mais de 20 anos que eu li. Geralmente eu releio para fazer as análises aqui para vocês, mas eu vou ser sincero, eu não tenho saco para reler esse livro não, tá? Então eu vou passar para vocês as minhas impressões sobre o livro, vou fazer um resumo sobre as 3 novelas que aqui estão, mas não dá, gente, eu vou ser sincero, seria perda de tempo, eu tenho tanta coisa importante para ler, seria perda de tempo eu reler esse livro. Então vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o livro. Este é um livro de novelas, não é uma novela só, são 3 novelas que tem nesse livro, não são contos, são novelas porque são mais longos que contos, pertencem a um outro gênero. E nós temos aqui Simeão o Crioulo, que é a novela mais bem escrita, Pai Raiol o Feiticeiro e Lucinda a Mucama. Então nós temos 3 personagens aqui, principais, distintos, 3 personagens negros, mas na visão do branco. Presta atenção nisso, na visão do branco. A escravidão, é vista aqui como algo ruim, porque ela faz com que os escravizados se tornem cruéis e assassinos. Então todas essas, aqui é um livro até forte, porque ele vai trazer traição, assassinato,
roubo. Então ele tem tudo isso aqui nessas novelas, eu ia falar nesses contos, aqui nessas novelas do Joaquim Manuel de Macedo. Como eu falei para vocês, né, o senhorio, todos esses senhores, os donos dos escravos aqui, eles são vistos de uma ótica muito romântica, como pessoas boas, cheios de elogios, que eles cuidam bem dos seus escravizados, tá? Então, isso é muito importante você entender nesse livro, muito mais do que você pegar ali o resumo das obras. O que você deve saber é que são 3 novelas e um pouquinho sobre as 3 novelas, e isso que eu estou falando para vocês que é o mais importante. Então ele vai criticar, tá, a abolição, mas de uma forma com que se veja que o problema não é o sofrimento do escravizado, mas que o escravizado pode se voltar, né? Pode ser um pesadelo ali na vida dos escravizados, dos senhores de escravo. A escravidão deve acabar pelo bem não só do escravizado, mas principalmente pelo bem dos escravos. E apesar dele ter escrito dessa forma, esse livro ele não foi bem recebido na época, ele teve foi um fracasso na época. Eu também conheci esse livro já na vida adulta, nem sabia da existência. Foi um livro que eu ganhei e acabei lendo por isso. Há quem diga que foi a forma encontrada pelo Joaquim Manuel de Macedo de fazer essa denúncia, mas realmente não é um livro que lhe traga ali esse prazer na leitura. Vamos fazer um breve resumo, pessoal. Um breve resumo mesmo da obra. Então, quem é Simeão, esse Simeão crioulo, né? Bom, Simeão ele perde a mãe quando criança e ele passa aos cuidados todos dos patrões. Ele não é um filho dos patrões, mas ele tem algumas regalias ali comparado aos outros escravizados, principalmente os escravizados da Ascensão. O que acontece com o Simeão? Então, enquanto ele está convivendo só ali, parece que está tudo bem, ele não foi, olha só, ele não foi contaminado por esses outros escravizados. O livro traz isso, gente, tá? Não diz diretamente, mas está implícito ali no livro. E o Simeão ele vai crescer, ele cresce ali e ele percebe que ele vai num bar, por exemplo, que tem lá, ele vai beber, ele percebe que ele não é um da família. Ele depende, né, de algumas coisas ali que ele faça, ele não é tratado igual. E começa, principalmente um dos caras lá, né, o barbudo, começa a colocar na cabeça dele, cara, você é um escravizado. Não, eu não sou. Não, você é. E, né, ele começa a perceber a forma como ele é tratado ali. Ele recebe uma promessa de uma carta de alforria, mas essa carta não vem. E nisso ele também sofre ali um castigo, né? Ele apanha, né? Ele sofre ali um espancamento e aquilo o revolta ainda mais. E ele se junta com esse outro cara, ele sabe onde tem bens valiosos na casa, né? Ouro e prata. Ele sabe onde está aquilo e os dois vão lá para roubar. Eles matam os patrões, né? Só que o feitor acorda e o feitor consegue recuperar aquilo ali. É importante, tá? Todas as novelas aqui, elas têm uma conclusão. Eu acho que a conclusão é importante. O crime espantosamente horrível não ficou impune. A lei vingou as vítimas. O barbudo, Eufêmia e os outros cúmplices acham-se na casa de correção pagando sua malvadeza. Simeão subiu a forca, estrebuchou e morreu debaixo dos pés do carrasco. E aí eu vou pular um trechinho e vou lá para o final daqui da conclusão. Porquanto
E todos que sabem, a liberdade moraliza, nobilita e é capaz de fazer virtuoso o homem. E a escravidão degrada, deprava e torna o homem capaz dos mais medonhos crimes. Então observa, a escravidão torna o homem capaz dos mais medonhos crimes. O crime é só do escravizado, é a escravidão que faz isso com ele. Né? Os patrões não fazem crime nenhum. A lei matou Simeão na forca. A escravidão multiplica o Simeão nas casas e fazendas onde há escravos. Este Simeão vos horroriza? Pois eu vos juro que a forca não o matou de uma vez. Ele existe e existirá enquanto existir a escravidão no Brasil. Se quereis matar Simeão, acabar com Simeão, matai a mãe do crime, acabai com a escravidão. A mãe do crime é a escravidão, mas não desse jeito que a gente vê, né? Como o grande crime ser a escravidão que nós vemos. A forca que matou Simeão é impotente, é inutilmente imoral. Há só uma forca que vos pode livrar dos escravos ingratos e perversos, dos inimigos que vos cercam em vossas casas. É a forca santa do carrasco anjo. É a civilização armando a lei que enforque para sempre a escravidão. Aqui no final ainda, né, é interessante ele falar que há uma forca que enforque a escravidão. A segunda novela, né, que é a do feiticeiro, né, o Pai Raiol feiticeiro, ela já traz aí um certo preconceito e vai nos trazer algo que por muito tempo, e até hoje isso acontece, o preconceito com as religiões afro. Então isso já traz aqui no próprio título, né? O feiticeiro Pai Raiol, porque a gente tem a visão do feiticeiro é o cara que faz o mal, e isso sempre pegou, né? Essa questão do Pai Raiol, né? Pai Raiol aqui, outros pais de santo, sempre, né? Acontece isso. Então quem é o Pai Raiol? O Pai Raiol, ele foi adquirido em um leilão, junto com outros escravizados, né? E chegando na fazenda, ele vai começar a tramar ali contra os seus amos, né? Contra os seus patrões. Não gosto da palavra amo, é que está no livro. Contra os seus patrões. E começam a acontecer algumas coisas ali, né? Estranhas, né? O gado morre, o canavial é destruído, né? Por um incêndio. E as pessoas acham que aquilo é obra do destino, mas há uma escravizada que vive lá que ela sabe que aquilo é obra do Pai Raiol. Então percebam, né? Aqui, olha a maldade aqui vista no livro. A feitiçaria, né? A feitiçaria do escravizado do Pai Raiol. Isso é um mal que se deve combater. Tá? O livro traz isso aqui para nós. E eles se juntam, né? Eles se juntam ali. A Esméria, a Esméria acaba se juntando com ele ali, com o Pai Raiol, né? Eles têm um romance ali, e o Pai Raiol a convence, né, a ser uma escrava lá de dentro da casa. A partir do momento que a Esméria entra na casa, eles começam esse plano, né, maléfico, e ela começa a seduzir o Senhor, e ela até, né, tem uma relação com o Senhor, tem um filho, tudo, né? E é isso que vai destruir aquela família. Só que a escrava, a Esméria, ela é muito esperta. Quando ela vê ali que tudo aquilo vai acontecer e pode sobrar para ela, e ela se torna ali a dona de tudo, mais ou menos a senhora ali, ela sabe que tem um cara que não gosta do Pai Raiol, que é o Alberto. E ela conta tudo pro Alberto, né? Ela acaba se tornando confidente ali do Alberto, e o Alberto mata o Pai Raiol. A Esméria, ela tenta fugir, mas ela é descoberta, presa e condenada à morte ali pelos crimes que ela cometeu. Deixa eu achar aqui a conclusão dessa história. Conclusão. Que importa o horror da morte de Pai Raiol?
e é separado assim em conclusão mesmo, tá? Que importa o castigo justíssimo de Esméria, que perante a autoridade pública acabara por confessar todos os seus crimes? Que importa que Paulo Borges rasgasse o testamento que fizera e que em assanhos de serôdia, vingança e em desvarios e remorsos desprezasse e arredasse de sua casa o filho que tivera da perversa crioula, punindo assim no inocente a sua própria depravação, né? Ainda tem isso que eu não falei, né? Ele manda o filho embora, né? O filho que era com ela, tá? Mas ele é branco, tá? E aí pulando lá pro final. A asa negra da escravidão roçara por sobre a casa e a família de Paulo Borges e espalhara nelas a desgraça, as ruínas e mortes violentas dos senhores. Pai Raiol e Esméria, algozes pela escravidão. Esses dois escravos assassinos não podem mais assassinar. A escravidão, porém, continua a existir no Brasil. E a escravidão, a mãe das vítimas algozes, é prolífica. E aí nós vamos para a terceira novela, que é Lucinda a Mucama, que é a mais longa das três e é a que eu menos gosto. Eu gosto Simeão Crioulo em primeiro lugar, Pai Raiol em segundo e essa aqui em terceiro, eu acho mais interessantes. Essa aqui é a que eu menos gosto. Então, Lucinda a Mucama, você já percebe, né? Mucama, aquela que ajuda a senhora a se vestir, que cuida da senhora, que dá banho. É a dama de companhia que fica ali para embelezar, né? Fazer todos os caprichos, fazer a higiene daquela mulher, ajudar a se limpar, é a confidente, é a que tem que estar ali, né? 24 horas por dia, quando ela precisar, ela tem que estar ali. Então, Lucinda, vamos falar de Cândida. Cândida faz 11 anos, a menina Cândida, e ela ganha de presente uma mucama, né? Alguém para servi-la, que é a Lucinda. E a Lucinda vai servi-la, né? Ela ganha do padrinho dela essa menina, tá? E a Lucinda está por ali, servindo a Cândida, faz tudo que a Cândida, né? Torna-se confidente e uma perfeição ali para os trabalhos que ela é, né? Os trabalhos que são propostos a ela. E ela fica ali em volta da Cândida. Cândida de branca, tá? Então Cândida é a senhora que é branca, né? Lucinda é a escravizada, a negra. E tornando-se confidente, né? Cada vez mais a Cândida vai confiando na Lucinda. E a Lucinda convence a Cândida, né? A ter vários namorados, a ser uma menina mais libertina, né? A aproveitar a vida, namora esse, aquele, né? Aquela maravilha, tá? E chega um cara, um francês chamado Sauvanel, acho que é Sauvanel, tá? E com a ajuda da Lucinda, né? E ele é amante da Lucinda, mas a Lucinda o ajuda, né? Ele transa com a Cândida. E aí a Cândida não é mais virgem. E mulher que não é mais virgem é mulher falada naquela época. Claro que aí, né, há também uma questão ali que a escravizada, né, quer aquele cara para ela, né, o francês. Então vai ter ali, né, naquela trama um pouquinho daquela coisa do suborno, né, um conto, tal. Mas existe um rapaz apaixonado, nossa, que maravilha, né? Aí é que eu digo que está bem o romantismo do Joaquim Manoel de Macedo. Tem um rapaz chamado Frederico que descobre toda essa trama, né? Ele descobre a trama ali e ele é apaixonado pela Cândida. E aí ele se oferece para casar com a Cândida. E assim a Cândida vai se reparar aquele erro de ter se né? De ter se entregado àquele homem e se livra da difamação. Porque o que seria pior para uma mulher naquela época do que não ser virgem? Ela não se casaria mais, ela seria difamada, teria que ser uma moça de família, porque se lembrem, né?
3 coisas básicas para o cidadão de bem: Deus, pátria e família. E a família só vai estar perfeita se a mulher for virgem antes do casamento. É isso aí, pessoal. Claro que vocês sabem que eu estou sendo irônico, né, gente? Eu vou procurar aqui, deixa eu pegar aqui a conclusão. Vamos lá, conclusão. 2 meses depois, celebrou-se ainda na cidade do Rio de Janeiro o casamento de Frederico e Cândida. Muito mais rico do que a noiva, e ela ainda arruma um cara muito mais rico do que ela, não esqueci de falar isso, tá? Conhecido e estimado pela nobreza de seus sentimentos, pela severidade de seus costumes, pelo brilho de suas virtudes, Frederico deu com o seu nome a Cândida uma égide que a pôs a salvo dos botes de injuriosas suspeitas. Olha que lindo, né? Os ricos são todos lindos, né, gente? Que coisa maravilhosa, né, que o Joaquim Manuel Macedo escreveu aqui, né? Olha, bonito, né? Comercial de margarina, né? Comercial de margarina. E vai terminar ali da seguinte forma. Eu tenho que rir. Mas esses 2 traidores e perversos, árvore da escravidão, deram seus frutos. Quem pede ao charco água pura, saúde à peste, vida ao veneno que mata, moralidade à depravação, é louco. Então, eu preciso ler um trecho anterior a esse aqui. Que o Frederico, olha como o Frederico, olha só, Frederico, não, eu tenho que ler isso aqui para vocês, aí vocês entendem melhor. Frederico voltou-se, né? Eu rio muito. Eu esqueci de falar que os 2 foram presos lá no Rio, né? E aí o Frederico, é o trecho que eu vou ler agora. Aí o agente policial foi lá, contou, né? O agente policial retirou-se confundido. Frederico voltou-se, né? Porque ele fala pra, né? Não tá ligando para aquilo. Frederico voltou-se para a família estupefata e disse: a escravidão é peste. Porque não nos havemos de libertar da peste? Que faríamos dessa mucama e dessa pajem? E desse pajem? Matá-los? Fora um crime hediondo. Conservá-los em cativeiro? Uma vergonha da família em constante martírio. Considerando, vendo e sofrendo diante desses escravos. Vendê-los? Vingança inóbil que mancharia a mão que recebesse o dinheiro. Preço da venda dos criminosos empurrados impunes. Então veja, gente, que patrões bons, hein? Ainda libertaram os 2, olha. Não, pode libertar, nós não estamos nem aí, nós somos boas pessoas. Isso ainda, né? Bons esses patrões, tá? E termina lá, terminando a conclusão aqui. A escravidão é um crime da sociedade escravagista. E a escravidão se vinga, desmoralizando, envenenando, desonrando, empestando, assassinando seus opressores. Banir a escravidão, banir a escravidão, banir a escravidão. E assim termina esse livro. Pessoal, como eu falei para vocês, é uma obra interessante do Joaquim Manuel de Macedo, né? Principalmente quando você só tem como referência do Joaquim Manuel de Macedo, como eu só tinha, a Moreninha, porque eu li a Moreninha e falei, eu nunca mais vou ler nada desse cara. Acabei lendo aqui, tá? Não é dos melhores, mas é um livro assim que eu não indico. Sério, professor de literatura, mas eu não indico, tem tanta coisa mais interessante para ler. Ele tem esse viés aí, né, que ele trata dessa forma aí, a escravidão. Há quem defenda que na época tinha que ser assim. Tá? Lembremos-nos que esse livro é de 69, então logo ali, né, mais ou menos nessa época, deixa eu só pegar para tirar uma dúvida aqui. O Castro Alves, que ano que o Castro Alves morreu? Castro Alves morreu em 71. Esse livro foi publicado em 69, né? Então, ali o Castro Alves já estava, né, no final da sua vida, né, já estava publicando, né? O Castro Alves já agia de uma outra forma, já denunciava a escravidão de uma outra forma. Claro que não da forma como nós gostaríamos, mas já havia uma denúncia. O Luiz Gama, anteriormente, né, já havia uma denúncia. Essa foi a forma que ele encontrou de denunciar e não ficar ruim com os seus comparsas, até porque
o Joaquim Manuel de Macedo pertencia àquela elite. Ele pertencia àquela elite. Tá bom, gente? Então, né? Então é isso, tá? Esse livro não tem muito o que falar, não vou ficar me alongando muito, que não tem muito o que falar. Vocês precisam entendê-lo, tá? Então, se chegou aqui até o final é porque vale aí, né, a sua inscrição no meu canal. Se você não se inscreveu ainda, vale aí aquele like, né, gente? Deixa seu comentário e fala de onde você comenta aí se você gostou, se você não gostou, o que você acha sobre esse tipo de literatura. É válido ler livros assim, não é válido? Você está perdendo tempo, você não está? O que você acha, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!